Verdade impressionante. O detalhe intrigante é que alguns cientistas de prestígio suspeitam que ele não seja apenas mais um fragmento espacial. Talvez nem se trate de uma rocha ou de qualquer fenômeno natural conhecido. Diante disso, um alerta global foi encaminhado aos maiores observatórios do planeta. A atenção voltou-se para o plano da eclíptica, onde um corpo interestelar, batizado de 3I Atlas, começou a desafiar todas as previsões. Os primeiros dados de monitoramento revelaram algo desconcertante. Ele estava acelerando de forma inexplicável. Era como se uma sombra se movesse entre as engrenagens do sistema solar. Por essa razão, o telescópio espacial James Webb recebeu uma missão imediata: investigar a verdadeira natureza do objeto. As imagens infravermelhas não deixaram dúvidas. Não se trata de rocha nem de gelo. Em vez disso, mostraram uma pluma de gás superaquecido, uma química incomum e um padrão de aceleração que parecia projetado. Quase impossível de acreditar. Estamos diante de algo extraordinário no vazio gelado do espaço. Ao longo dos anos, já nos acostumamos a encontrar blocos de gelo e detritos errantes cruzando as estrelas, mas nada semelhante ao 3I Atlas. Detectado em 1º de julho de 2025, o objeto imediatamente acendeu os alarmes. O motivo não era apenas sua velocidade absurda, cerca de 209 mil km por hora, ou sua rota, perfeitamente alinhada com a dança dos planetas. O enigma real estava em outro ponto. Ele não apenas se movia, mas ganhava impulso. Era como se recebesse um empurrão constante, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. E ninguém conseguia explicar de onde vinha. Cometas, por exemplo, aceleram ao se aproximar do Sol, liberando gás quando o gelo evapora, como uma chaleira em ebulição. Mas o caso do 3I Atlas não se encaixava nesse padrão. Mas esse gás sempre aponta para longe do Sol. Já a pluma do 3I Atlas era diferente. Ela apontava em direção ao Sol. Esse detalhe quebra todas as regras conhecidas da física cometária. É como ver a esteira de um barco surgindo à sua frente. Esse enigma era tão intenso que os astrônomos fizeram algo sem precedentes. Apontaram o instrumento de observação mais poderoso já criado, o telescópio espacial James Webb, diretamente para essa anomalia. O Webb é especial. Ele não enxerga a luz como nossos olhos. Ele vê no infravermelho. Ele vê o calor. Isso permite atravessar poeira e gás e revelar a verdade oculta do que as coisas são feitas. E a verdade que revelou sobre o 3I Atlas é de cair o queixo. As primeiras imagens não mostravam o brilho difuso típico de um cometa comum. Em vez disso, o Webb viu uma pluma concentrada, estreita, um jato. E quando os cientistas analisaram a assinatura química desse jato, encontraram algo que não deveria estar ali. Os dados eram inegáveis. O gás expelido pelo 3I Atlas tinha uma proporção de 8 partes de dióxido de carbono para 1 parte de água. No nosso sistema solar, essa proporção é invertida. Nossos cometas são bolas de neve sujas, compostas basicamente de gelo. Esse objeto, por outro lado, era feito quase inteiramente de dióxido de carbono, o mesmo gás que deixa o refrigerante com bolhas. Essa composição química é uma raridade extrema, 1 em 1 milhão, uma verdadeira assinatura alienígena. Mas nem foi isso o mais chocante. Oculto naquela pluma, os instrumentos sensíveis do Webb detectaram algo ainda mais estranho: níquel atômico. E, crucialmente, não havia ferro junto. Na natureza, quando se encontra níquel, normalmente encontra-se ferro. Eles são irmãos cósmicos, nascidos juntos nos núcleos de estrelas moribundas. Encontrar vapor de níquel puro sendo expelido por um objeto frio, distante do Sol, isso não é natural. Muita gente está obcecada com a ideia de que isso aponta para algo fabricado. O que o Webb viu causou um abalo no mundo científico, forçando uma pergunta assustadora: e se não for um errante aleatório? Para entender o quão estranho o 3I Atlas realmente é, precisamos falar de onde ele veio: das profundezas interestelares. Esta é apenas a 3ª vez na história em que confirmamos que um objeto vindo de outro sistema estelar entrou no nosso. O primeiro foi o famoso Oumuamua, uma rocha misteriosa em forma de charuto que também acelerou sem uma cauda visível, gerando teorias selvagens sobre sondas alienígenas. O segundo foi o Borisov, que se comportava mais como um cometa convencional. Mas o 3I Atlas faz o Oumuamua parecer banal. O que ninguém comenta é o quão perfeita foi sua chegada. A probabilidade estatística de sua trajetória é tão baixa que beira o impossível. Pense nisso.
O espaço é imenso, um oceano tridimensional de vazio. Para um objeto aleatório entrar no nosso sistema solar por uma rota inclinada apenas 5 graus em relação ao plano orbital da Terra, é incrivelmente improvável. É como lançar um dardo a 1,5 quilômetros de distância e acertar não só o alvo, mas o centro exato do bullseye. E as coincidências não param aí. À medida que se aproximava, o 3i Atlas fez o que parece ser uma grande turnê pelos planetas exteriores. Sua rota o alinhou com Júpiter, depois Marte, depois Vênus. Foi como uma tacada de sinuca cósmica de precisão absurda. Para um pedaço de entulho interestelar aleatório, isso está além de um golpe de sorte. É uma improbabilidade estatística. Esse alinhamento perfeito levou alguns a questionar se sua trajetória foi mesmo a